Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 72. Uma formiga de fogo, em busca de molho picante, em uma área de piquenique, executa 3 deslocamentos sucessivos no nível do solo. O deslocamento D1, de 0,40 metros para sudoeste, ou seja, 45 graus entre o sul e o oeste. O deslocamento D2 de 0,50 metros para leste e D3 de 0,60 metros em uma direção 60 graus ao norte do leste. Suponha que o sentido positivo do eixo X aponte para leste e o sentido positivo do eixo Y aponte para o norte. Quais são, letra A componente X e letra B, a componente Y de D1? Se desenharmos o vetor D1 no plano XY, ele aponta para sudoeste. Então, o ângulo que este vetor faz com o semi-eixo X positivo, medido no sentido anti-horário, é de 225 graus. E podemos escrever este vetor na notação de vetores unitários como o vetor D1 vai ser o seu módulo 0,40 metros vezes o cosseno de 225 graus na direção I, mais 0,40 metros vezes o seno de 225 graus na direção J, que dá 0,40 metros, o cosseno dá menos 0,707 na direção I, mais 0,40 vezes o seno, que é menos 0,707 na direção J. Fazendo as multiplicações, fica menos 0,2828 metros na direção I, mais menos 0,2828 metros na direção J. As componentes deste vetor, já escritas com 2 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, são o D1x vai ser menos 0,28 metros e o D1y também vai ser menos 0,28 metros. Quais são, letra C, a componente x e letra D, a componente y de D2? O vetor D2 aponta para leste, então ele só tem componente x. Este vetor, escrito na notação de vetores unitários, fica: o vetor D2 vai ser 0,50 metros na direção I. As componentes deste vetor são o D2x vai ser 0,50 metros e o D2y vai ser 0. Quais são, letra E, a componente x e letra F, a componente y de D3? O ângulo do vetor D3, medido a partir do semi-eixo x positivo no sentido anti-horário, é de 60 graus. A representação deste vetor na notação de vetores unitários é: o vetor D3 vai ser o módulo 0,60 vezes o cosseno de 60 graus na direção I, mais 0,60 metros vezes o seno de 60 graus na direção J, que dá 0,60 metros, o cosseno de 60 é 0,5 na direção I, mais 0,60 metros vezes o seno de 60 graus, que é 0,866 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 0,30 metros na direção I, mais 0,5199 metros na direção J. As componentes do vetor, já escrita com 2 algarismos significativos, o D3x vai ser 0,30 metros e o D3y vai ser 0,52 metros. Quais são, letra G, a componente x e H, a componente y, letra I, o módulo e letra J, o sentido do deslocamento total da formiga? O vetor deslocamento total é igual à soma vetorial dos 3 deslocamentos. Então, o vetor D vai ser o vetor D1, mais o vetor D2, mais o vetor D3. Então, as componentes desse vetor são: a componente dx vai ser D1x mais D2x mais D3x, menos 0,2828 metros mais 0,50 metros mais 0,30 metros, que dá 0,5172 metros. Escrevendo o resultado com 2 algarismos significativos, ele se torna: o dx vai ser 0,52 metros. O dy vai ser D1y mais D2y mais D3y,
menos 0,2828 metros, mais 0, mais 0,5199 metros. Fazendo essa soma dá 0,2371 metros. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o dy vai ser 0,24 metros. O módulo deste vetor o módulo de D vai ser a raiz quadrada de 0,5172 metros ao quadrado, mais 0,2371 metros elevado ao quadrado, que dá 0,2675 metros quadrados, mais 0,05621 metros quadrados, que somados dão raiz quadrada de 0,32421 metros quadrados. Extraindo a raiz quadrada dá 0,5693 metros. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o módulo de D vai ser 0,57 metros. A tangente do ângulo do vetor a tangente de θ vai ser o dy sobre o dx. 0,2371 metros dividido por 0,5693 metros, que dá 0,4164. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,4164, que dá 22,60 graus. Desenhando o vetor no plano XY, percebemos que ele está no primeiro quadrante como o ângulo calculado. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, fica o θ vai ser 23 graus ao norte do leste. Para a formiga voltar diretamente ao ponto de partida, letra K, que distância ela deve percorrer? E letra L, em que direção deve se mover? Para voltar ao ponto de partida, o deslocamento da formiga deve ter o mesmo módulo do deslocamento total e no sentido contrário. Então, ela deve percorrer uma distância d igual a 0,57 metros. Girando o vetor deslocamento total de 180 graus, o ponto final é a origem do movimento. Deslocando este vetor de modo que ele comece na origem do sistema de coordenadas, percebemos que ele faz um ângulo de θ igual a 23 graus ao sul do oeste.